Mas eu pergunto isso porque uma vez eu conversei com um cara aqui e ele falou que de ir pra, não sei exatamente pra onde, mas na Amazônia, e que lá, porra, de ficar vendo umas bolas de luz meio de fogo assim no meio do mato, umas paradas, e os indígenas de lá tudo explicando que aquilo ali são coisas que eles convivem com essas paradas. Como essas bolas de fogo, inclusive na internet tem bastante, né? Questão meteorológica, são umas bolas de fogo. Tem uma explicação científica para essas... O que o cara fala é sempre muito sinistro. Mas assim, eu também sou um tanto cético. Sabe qual é? Por isso que eu tô te perguntando se tu chegou a ver alguma parada assim. Às vezes que tu viu foi por causa da ayahuasca, então. Não, eu não vi bola de fogo lá, mas eu vi muita coisa diferente, cara. Estrelinhas que desciam assim, coisa. Tive miragem, porque o objetivo é a miração, né? Eu já tive miração forte, né? O DMT, ele dá altera, né? O que eles acreditam que você tá vendo é real. O que nós estamos vendo é a gente tá... bloqueado, filtrado, então a gente não enxerga a realidade do nosso mundo mais espiritualizado. E essa é a razão porque eles tomam ayahuasca, né? Essa conexão com o divino. Mas eu já vi, eu já tive no meio da mata com medo, já tive sensações estranhas, de arrepiar, assim. Quando você fica à noite, você dorme, fica muito tempo no mato e começa a escutar cada barulho, começar a se conectar, porque aqui a gente não consegue fazer isso. Você fica mais sensitivo. Você não consegue se conectar com... Se você parar agora um minuto, você começa a escutar a geladeira aqui, você começa a escutar um barulhinho tique-tique aqui. Não tem um silêncio de verdade. Não tem um silêncio de verdade. Não existe um silêncio de verdade. Na floresta você tem um silêncio absoluto. E aí você começa a prestar atenção nos barulhos específicos que acontecem, entendeu? Como é que foi pra tu ficar lá 3 dias sem internet? Suave? Foi bom. Bom, né? Bom, na verdade, assim, não mudou porque a gente estava trabalhando o tempo todo. Entendi. Então o nosso foco era ali em produção e aproveitar o máximo possível da viagem. Então eu queria vivenciar o máximo de tudo que eu pudesse. E foi legal. Sabe por quê? Porque de certa forma eu comecei a estimular as pessoas que estavam ali conosco no passeio a quererem vivenciar a experiência também. Tinha muita gente? Então quando a gente chegou lá nas ruínas das aranhas, ninguém queria pôr a mão na aranha. Ah, eu peguei a aranha, pus na cabeça, tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu queria também. Daqui a pouco, então eu também vou. Já quando que viu, morreu, né? Viu, todo mundo pegou na aranha, na mão, colocou ela ali, ficou, que legal, eu tinha medo. Então assim, você vai tirando o bloqueio, o negócio do peixe. Ninguém entra na água, só eu. Era eu e o Richard também não ia. Daqui a pouco, não, eu vou. Porra, você podia ir comigo, né? Você vai? É no Pirarucu. Vou também. Porque é peia, cara. Daqui a pouco, aí ficou só um de fora. E o cara falou, não quero ficar de fora, eu vou também. E foi todos os caras do grupo. Só não foi os senhores de idade. Mas os outros caras mais novos foram todos. Mas tem seu risco lá, né? Entende? O Pirarucu? Tem, você toma porrada, velho. Tem seu risco, porque ele salta, né, mano? E aí ele vem... Então ele vem das... Na última expedição tinha um cara que abriu o supercílio. Ainda bem que a mulher dele é enfermeira, saíram rindo os dois, ainda bem. Mas o peixe dá uma porrada? É porque ele salta, né? É que, cara, eu sou porque ignorante, que a gente faz? Não, então, é um tanque, pensa um tanque como essa mesa, quadrado. Tá. Aí os pirarucus estão aqui dentro. Aí você entra aqui com água até o peito. E aí você vai caminhando meio que Esparta, entendeu? Aqui, vai indo. Aí você vai com uma rede pra pegar um peixe. Aí eles, caras, são acuados, chega um momento, começa a saltar uns... Pra fugir. Uns peixão. Peixe de 60 quilos. Que porrada. E esse era o pequeno. Caralho. Esse era o pequeno. Os bichos têm bicho de 120 quilos. É umas pauladas que você não tem noção, velho. Os caras muito entram lá forte, pra tirar o peixe dali, não é? Tipo, essa é a única razão que tem. Eles fazem uma pesca sem anzol pra turística. Então o cara chega ali, amarra um peixe numa cordinha, põe uma varinha e fica ali. É isso, só pra ter uma brincadeira. Só pra ter uma brincadeira. Brincadeira ruim, né? Ficar tomando Não, porrada. entrar lá dentro ninguém entra. Tá. O pessoal faz de fora. Tá. Nós somos idiotas que fazemos. Você sabe que a linha que separa a coragem da estupidez é muito fina, né, cara? Chama-se testosterona. Tá aí o segredo dele fazer todas essas porra aí, É testosterona, cara. só meter ele um ciclinho que tu fica... Não, quinta B é testosterona. foda, mano. Os caras, por isso que os homens vivem menos. Bom, imagino que sim, Que isso, cara. Muito bom, velho. E o boto? Boto é legal, a textura dele é estranha, cara. Mas é muito bacana. É um bicho muito forte, muito pesado, cara.
O boto, ele... Eu não achei que ele fosse grande daquela forma. É enorme o boto, cara. Ele vai da ponta da mesa até aqui fácil, velho. É enorme o peixe, velho. E ele fica na moral, ele chega perto das Richard falou que chega a 300 quilos. É 200 e poucos quilos, é quase... Meu, é muito peso, velho. A textura dele parece um porco, assim, sabe? Ah, é? Parece uma pele de porco. Parece uma borracha, assim. Tá, aí você entra no rio e ele vem... Nós temos duas situações lá. Ou você vai nos flutuantes licenciados, que somente os ribeirinhos podem fazer essa atividade. Então ele tem um flutuante com uma plataforma, você entra dentro da plataforma, água até o peito e o boto chega e eles alimentam. Eles têm uma certa quantidade de pessoas que podem atender, os dias certos que podem atender, tem toda uma regulamentação para isso. É só uma pessoa. Ou pode fazer a experiência da praia. Eu levo os nossos turistas para ambas, tanto no flutuante como na praia. E na praia é maravilhoso, porque o boto, só que são situações, no flutuante você consegue ver ele saltar mais e tal, e ali na praia você vai ter ele ali se aproximando de você, que é muito interessante porque você tem duas espécies de botos que são golfinhos, né? O boto, mas é golfinho. É o rosa, né? Que é esse que se aproxima e tal, e você tem tua mulher e tudo, né? É o que come, você sabe que você sabe o fundo, né? De tudo isso, qual que é? Não sei. O fundo é muito triste, na verdade. É assim, normalmente é algum parente, né? É algo que aconteceu dentro da família, um tio que acabou se aproveitando de uma jovem, alguma coisa assim, e ninguém quer falar sobre o assunto, aí virou o boto. Entendi, não é o boto. Bad trip da porra. Não é uma bad trip, na verdade, isso é cultural, lá um problema cultural, né? E mete a culpa no boto. Mete a culpa no boto. E aí você tem o tucuxi, que é o boto cinza, que não chega perto de ninguém. Então, assim, é da natureza do boto vermelho ter essa curiosidade de aproximação com o ser humano. O outro não chega perto. Entendi. Não é que alguém força, porque se fosse algo forçado, o outro fariam também. Não, é ele que escolhe estar ali. Você está com o rio aberto ali, vai onde quiser, boto. E ele vai ali perto, interage com as pessoas. E claro, tem a questão do peixe que só o pirangueiro pode dar, né, o ribeirinho, para essa interação. Mas é algo assim que... Teve hora que tinha acabado o peixe, o cara nem deu mais peixe, falei, nem precisa mais dar peixe. E a gente ficou ali e os botos continuaram ali. No meio, passando ali. Cara, é uma experiência foda. De encontros animais, pra mim, é uma das experiências mais impactantes que eu já... Olha que tu já teve várias. Já tive algum gorila da montanha, a porra toda. Bate o gorila da montanha. É único isso. Se assemelha com um cachorro. Entendi, ele fica ali... Você dá a comida ali... E ele fica ali no canto, deixa tu fazer carinho, deixa você fazer carinho. Deve ser muito doido mesmo. Assim. A mulher mesmo, nossa senhora. Você via que o bicho conhecia a mulher que alimentava eles de verdade, cara. Então ele vinha, aí a mulher segurava o peixe lá em cima. Ela conhece todo mundo pelo nome, cada um pelo nome. Maneiro. Abraçava. E assim, uma coisa que o pessoal fala, mas dá alimento para os botos, depois eles não conseguem mais lutar pelo alimento, né? Não conseguem mais caçar. Mentira, cara. Se o boto for contar com aquela quantidade de peixe ali, ele tá morto. Véio. Tá morto. Né? Tá morto. Não consegue. Não tem como ele viver só do peixe que o ribeirinho dá pra ele. Primeiro que não tem toda essa galera que vai lá. Não é como se fosse toda hora. Não, e a gente vai no lugar que a gente escolhe, que eu levo no meu pessoal, é bem mais pra cima. É um lugar que o pessoal não tem paciência aí, o que é uma pena. Porque aí gostam de fazer turismo tudo fast. Você vai pra Amazônia e quer que isso seja rápido. A grande ferramenta, que é o barco, ele serve exatamente pra desacelerar todo mundo. Põe dentro do barco, é um barco que vai bem devagarzinho, toc, vai embora. Não tem pressa, um barco parece grande, um barco que não é como uma balsa. Não tem pressa de chegar, para justamente o cara desacelerar o ritmo que vem, para que a experiência, tanto que o boto é só no dia seguinte, para que você tenha um dia inteiro de Amazônia, para dar uma desacelerada, para quando você for fazer o encontro, não seja aquela coisa, agora não é para ser isso não é SeaWorld, cara, entendeu? Sabe? Que tem hora marcada. Agora, a hora, todo mundo pra dentro da piscina. Agora, não dá pra você pegar carona aqui, com o boto ali, o boto sair nadando e você pendurado no boto. Não existe isso. Não. Seria um absurdo, né, cara? Não, é outra parada. Ali é uma parada assim. Por que tu escolhe esse lugar
pra ir. Suponho que lá tem alguns, tipo, você fala... Da Amazônia, porque eu escolhi essa Amazônia. Não, porque assim, você falou, pô, eu levo a galera um pouquinho mais pra cima e tudo mais. Um pouco mais distante pra fugir do turismo em massa. Por quê? Porque o turismo em massa é prejudicial, na minha opinião. Quando você concentra muita gente em um lugar só, tem flutuante do Boto lá pra baixo, o que acontece? Lixo. É uma porcaria a experiência. Tanto para quem tá fazendo, como pro próprio Boto. E aí é massificado, entendeu? E aí acaba sendo justamente esse que acabam fotografando e quando querem, porque tem gente que acha isso incabível, que não deve ser. Imagina, deixa os homens faz o coisa. Meu, que eu sempre falei, né? Conservação se faz com gente com barriga cheia. Quer conservar alguma coisa? Primeiro pensa no ser humano, depois pensa no bicho e na floresta. Porque é isso que vai determinar a conservação de alguma coisa. É o ser humano, esquece. Se o cara tiver fudido, ele vai usar o recurso que tiver para se virar. Por que o projeto Tamar deu certo? Pra caralho. Porque ele pegou os pescadores e chamou pra dentro do projeto. É isso. Então, se não adianta você fazer um projeto... Vou cuidar do Boto. Cuida do ribeirinho. Porque se o ribeirinho com fome, algo errado vai igual acontecer. A tartaruga lá. Um monte de tartaruga morre porque vira comida pros caras. Só que os caras vão comer o quê, velho? Se não comer a tartaruga. Então você tem que incluir o ser humano em qualquer projeto. E aí fotografam o quê? O pior, que é aquele monte de gente que tem pressa. O cara tá indo pra qual é a pressa? Desfrute com tempo, planeje melhor sua viagem, faça uma Amazônia. Não precisa ir com o Richard. Faça você mesmo um planejamento com calma, sabe? Os roteiros estão lá, falando, evite o lugar onde amontou e que seja rápido, barato e vai ser uma bosta. Vai ser uma bosta de uma experiência. Pro bicho, para a pessoa que tá lá, entendeu? Enfim, então eu escolho um lugar mais afastado, que aí dá tempo o cara com o barco, a gente entra, antes eu ponho todo mundo dentro do barco, faço uma experiência com a caranguejeira numa ruína, vou preparando o cara, faço o índio. Aí o cara já saiu, chegou à noite, ele já tá em outra. Porque eu tenho 3 dias pra fazer o cara sair com experiência amazônica completa. E sai vai na Casa de Farinha, vai no Museu do Seringal, vai entender como que foi construída a questão das seringueiras, como Manaus foi a primeira cidade a ter energia elétrica do Brasil. Por quê? Porque é por causa do Seringal, foi a primeira biopirataria, não sei o quê. O cara sai com conteúdo dali. É uma viagem pra ser, né, pra ser desfrutada, assim, em conhecimento, né? E aí termina com o Rio Negro e o Rio Negro e o Rio Solimões juntando no Rio Amazonas e com o Pirarucu. Então, mas o segundo dia que é o dia do Boto, então que é o dia mais legal, assim, vamos dizer. Mas o cara já entra com outro ritmo, sabe? Não tá naquela velocidade, aquele já tá mais Quanto tempo de antecedência tu planeja uma viagem dessa? Pro Júlio foi 2 dias, mas... Não, mas eu faço. Você fala agora, vamos lá, hoje eu organizo pra amanhã tudo, porque eu já tô com macaco todo. Eu já tenho as famílias certas, os barcos, eu já tenho tudo do esquema. Meu esquema é só tá ligar montadinho. pros caras e montar Meu esquema tá montadinho, é rapidinho assim. Vup. Pô, maneiro.